boa tarde pessoal. Estamos aqui em mais um PEC Sem Dúvida, aqui no Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Eu sou Igor, trabalho junto à equipe do ESUS Atenção Básica aqui no departamento. Meu nome é David, na equipe PIMAC também, na coordenação de avaliação externa. E hoje a gente vai focar um pouco nessa questão do PEMAC, que é o Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade na Atenção Básica, e todas essas interfaces com o ESUS Atenção Básica, com a estratégia ESUS Atenção Básica. A gente vai tentar conversar com vocês e responder algumas dúvidas dessa questão, dessa interface, a importância de manter as informações consistentes, todo o impacto que o sistema tem diretamente nos próprios resultados do PEMAC. E aí o David vai poder falar um pouco sobre isso. Vou dar alguns recadinhos iniciais, que as perguntas que vocês mandaram nos últimos PECs, sem dúvida, a gente está respondendo, como o volume é muito grande, a gente está correndo para responder. Não se preocupem que as questões todas vão ser respondidas. Então agora eu passo a palavra para o David para conversar um pouco, contar como é que se dá essa questão, a importância dessa interface aí. Então, a gente fica muito feliz de poder estar com vocês aqui nesse PEC Sem Dúvida essa semana, que para a gente, até da equipe PIMAC, tem um significado realmente importante. Eu acho que esse PEC dessa semana é bastante interessante, que a gente comemorou essa semana os 6 anos do PIMAC. Então, no dia 12, faz 6 anos que o programa iniciou as suas atividades, em 2011, nós agora estamos no 3º ciclo, também bastante pertinente a nossa conversa hoje, há 15 dias praticamente da entrada de campo. Então a gente tem uma grande expectativa para esse trabalho. Acho que aqui a gente vai ter questões bastante importantes sobre o trabalho, sobre como está o movimento aí de vocês na ponta, na atenção básica, tocando o trabalho. E o PIMAC ele tem grandes números que para a gente são muito significativos realmente. Então o maior banco que a gente pode falar dentro da atenção básica no Brasil e no mundo, ele é do PIMAC. Então a gente tem esse grande ganho e, sem dúvida, agora com essas integrações entre a avaliação externa e o PEC, com certeza a gente tende a melhorar muito mais e a qualificar as nossas informações. Além disso, a gente também acaba comemorando nessa semana grandes questões do PIMAC referente ao financiamento da atenção básica. Só durante esses últimos 3 ciclos a gente teve 6,8 bilhões de reais transferidos para as equipes. Então, para um programa que preza a melhoria do acesso e qualidade, sem dúvida, ele não pode ocorrer sem um melhor financiamento. Então, com esse número, a gente consegue mostrar que o PIMAC ele também tem sido, durante esses últimos 5 anos, agora completando o 6º, o grande financiador da atenção básica também. Então, para a maioria dos municípios, ele representa uma receita bastante importante. E aí entra um pouco do contexto do que é o PIMAC. Então, acho que quando a gente começa a compreender qual o movimento que o PIMAC pretende realizar dentro das equipes, tem uma coisa que é bastante importante a gente esclarecer, que é o quanto o PIMAC ele é essa força indutora referente às ações que já são próprias da atenção básica. Então, é uma crítica que a gente também recebe bastante quando vem discutindo o que é o PIMAC. Então, o PIMAC ele nada mais é do que um espelho da atenção básica. Ele vem para avaliar, ele vem para colocar em discussão qual é o trabalho da atenção básica, quais as atividades que já deveriam ser feitas. Então, essa primeira crítica a gente pode ir desconstruindo ao ponto que a gente vai discutindo, que é o PIMAC ele não vem para trazer novas metas, novos trabalhos e para sobrecarregar o trabalho da equipe. Pelo contrário, a nossa ideia, quando a gente faz a avaliação externa e traz esses dados que hoje estão vindo do PEC também, é para a gente poder trazer informação para os profissionais para que eles possam atuar e melhorar a atenção básica. Claro que ligado a isso, aí tem o conceito, a ideologia propriamente dita do próprio PIMAC, que é incentivar a melhoria do acesso e da qualidade. Então a gente traz padrões de qualidade, a gente vai trabalhar alguns conceitos, acredito que vai estar sendo tocado sobre os padrões essenciais, padrões estratégicos. É uma metodologia de certificar as equipes e que essa certificação represente o grau de qualidade que aquela equipe tem em frente ao cenário nacional, Então há essas grandes questões. Dentro disso aí, outro grande impacto que o PIMAC tem é a oportunidade
de poder fazer a escuta aos usuários. Então, já no ciclo anterior, no segundo ciclo, a gente atendeu e fez entrevistas a mais de 110 mil usuários, né? E o que é esse movimento de escuta? É tentar entender quais são as grandes dúvidas e os grandes problemas que hoje os usuários veem dentro da atenção básica. Então, essa escuta agora para o terceiro ciclo tem uma expectativa de que sejam entrevistados 150 mil usuários da atenção básica. Então, para a gente, o departamento é um movimento bastante interessante, né? E que isso traz também para o cenário novas questões para ser discutidas sobre a atenção básica e o sistema único. E um outro elemento, aí já entrando um pouquinho também já no debate de hoje, né, que tem sido bastante questionado do PEC, é o cadastro, né? Então, pensando nisso, pensando o que é o PIMAC, o que é o PEC, o que são as ações da atenção básica, né, o ESUS, o que é que está dentro de todo esse contexto referente ao cadastro, né? O que é que ele significa para o PIMAC? O cadastro é uma das principais informações que vai qualificar todo e qualquer tipo de ação que a gente queira verificar no âmbito da atenção básica. Então, ele, né, matematicamente, ele é um denominador, mas no nosso cotidiano, ele é mais do que isso, né? O cadastro, ele representa a magnitude de como essas ações estão sendo desenvolvidas e que a gente possa realmente fazer ligações entre todas as variáveis que a gente estuda, seja no PIMAC, seja no ESUS, referente ao que é esse cadastro e o que é que ele representa. A gente vem fazendo uma evolução, né? Acho que já é um diagnóstico que a gente precisava evoluir nas ações referente ao cadastro, isso já foi tocado em outros momentos. E hoje, qual é a situação referente ao PIMAC e essa interligação com o ESUS? O PIMAC, ele traz a perspectiva de que a gente precisa do cadastro para que a gente calcule os indicadores de saúde que vocês têm acesso lá no CISAB, no nosso portal do departamento. Para isso, a gente estabeleceu alguns parâmetros mínimos para poder fazer essa análise do quanto esse cadastro, ou seja, do quanto o número desse cadastro ele estaria consistente e suficiente, de certa forma, para que a gente pudesse fazer o cálculo dos indicadores. Então, hoje, né, o valor que é utilizado, então já respondendo algumas das dúvidas que tinham sido colocadas em outros momentos, o número é 1.500 cadastros, ou seja, 1.500 usuários cadastrados em cada equipe, para que seja minimamente suficiente possível calcular esses indicadores. Então, como vocês podem acompanhar, é o padrão que a gente tem divulgado lá dentro do CISAB. E para as equipes que têm um número inferior a 1.500, né, usuários, aí a gente faz um cálculo lá de reduzindo para 75%, né, desses 1.500, que daria 1.125, no mínimo de pessoas cadastradas para que pudesse ser feito esse cálculo dos indicadores. Então, em essência, né, traduzindo essa expressão matemática do cálculo do indicador, seria isso, mas o que ele contribui é muito mais a oportunidade realmente de calcular e fazer toda a parte de certificação dele estar interligado. E ainda tem a questão da amplitude populacional, né, que a gente consegue enxergar, né, que é o alcance desse programa, né, na própria população. Né? Com certeza. Também tem uma informação importante nesse sentido. Isso, a gente consegue fazer esse movimento de compreender do que a gente está falando, né, qual a dimensão dessa atenção básica, e acredito nessa evolução, inclusive que o PIMAC tem induzido junto com o ESUS, a possibilidade de fazer com que essas informações da tendência, né, e da história de avaliação em saúde passem a ser parte do cotidiano dos profissionais. Então, o quanto a gente conseguir qualificar as nossas ferramentas do Ministério para que elas sejam indutoras à reflexão dos profissionais, melhor. Então, para isso, a gente precisa qualificar a informação e essa amplitude que o cadastro ele acaba dando para a gente, né? E o PIMAC ele tem essa magnitude. Acho que a grande importância no diálogo dele é que ele hoje, praticamente 95% dos municípios aderiram ao PIMAC, então isso para um programa de 6 anos, ele tem uma magnitude muito grande de alcance. Em termos de equipes também, a gente tem mais de 40 mil equipes participando do programa, incluindo NASO, IAB, Saúde Bucal. Então, a gente tem praticamente aí também mais de 95% das equipes participantes. Isso traz para a gente um cenário de quê? Que a maior parte, né, quase a completude das equipes de atenção básica do Brasil tem interesse em melhorar o acesso e a qualidade do seu atendimento. Quais são as frentes que o PIMAC faz? Uma delas é a melhoria do processo de trabalho, ele faz uma conversa com o gestor também na melhoria da infraestrutura e ele também faz uma escuta dos usuários. E a interface ela é feita através dos sistemas de informação que também são partes do componente da certificação do PIMAC. Então, 30%
da nota de certificação das equipes está ligada à avaliação de indicadores, né? E realmente nesse terceiro ciclo, os indicadores eles vão ser extraídos da base do eSUS, né? Vão ser utilizados para que a gente consiga fazer essa interligação realmente da certificação do PMAC. Uhum. Uma questão que apareceu em outro PEC, sem dúvida, né, com relação à questão do quão importante, né, é a participação de todos os trabalhadores, né, no registro de suas ações, né? Então a questão era, e aí, a avaliação ela é feita por indivíduo ou por equipe? Se um indivíduo, ele porventura, ele não ou deixa de registrar suas ações, ou se ele, por acaso, ou deixa, ou registra de forma incorreta, ou não quer fazer esse registro, isso pode impactar no resultado da equipe? Isso pode sim, né? Então, o registro do profissional ele é de extrema importância, para além do cadastro, né? O que aí teria o registro do atendimento individual, seria um desses casos, ele é extremamente indutor na questão do cálculo do indicador. Então, ele realmente, se existir profissionais de equipe que não estão realizando corretamente, né? Ou não estão realizando o registro desses atendimentos, a gente vai ter uma perda que vai se representar no cálculo do indicador. Realmente a gente vai ter esse impacto aí no processo. Uma outra questão que sempre aparece, né, com relação à questão do registro alguns municípios que já adotam o prontuário eletrônico do cidadão, né, o PEC, perguntam, mas eu preciso, além do registro do prontuário eletrônico, eu preciso fazer esse registro na ficha de coleta simplificada? Em alguns casos não, na maioria deles não, né? Principalmente nos casos onde você está fazendo um registro de consulta, né? A única coisa que o prontuário eletrônico, né, você não consegue registrar, né, no fluxo de prontuário eletrônico por exemplo, as atividades, né, coletivas, o cadastro do agente comunitário de saúde, que também pode ser feito, né, via aplicativo lá para Android, né, do eSUS AB Território. Então, assim, para ficar claro que para ficar claro, a forma de registrar, né, tem que ser adequada para que o resultado final, que são justamente os dados, né, os indicadores e principalmente os que estão sendo utilizados para a avaliação do PMAC, né, eles consigam realmente demonstrar a realidade ou o máximo próximo à realidade dentro das equipes de saúde da família, dentro dos territórios da atenção básica, né? Porque isso dentro, acho que fica bem claro, né, na nossa ideia do PMAC, é o quanto que a qualidade da informação, ela diz sobre, né, a nossa perspectiva de capacidade de ação sobre um certo indicador, sobre uma certa situação de saúde. Então, essa qualidade, ela está realmente implicada nisso aí, né, nessa forma de cadastro. E até já trazendo a informação, para quem nos assiste também, a gente acabou de publicar ontem o manual instrutivo do PMAC. Ele teve todo esse esforço aí, são mais de 2 anos de trabalho, né? Esse tempo todo, desde 2015, que a gente já vem se debatendo sobre ele, essa discussão sobre os indicadores. E nessa última versão a gente divulga os parâmetros, né, da avaliação externa, que vão estar sendo verificados do indicador, né? Então, esses parâmetros dos indicadores, eles foram publicados, todos eles que a gente conseguiu já calcular pela base de dados. Então, agora também a gente dá uma referência para os gestores e para os profissionais responderem questões como: qual é o meu objetivo referente à quantidade de consultas e de atendimentos que eu estou realizando? Então, pegando o primeiro indicador, que ele veio consulta médico e enfermeiro, então a partir daí a gente consegue localizar as equipes em um contexto municipal, um contexto estadual e um contexto Brasil, claro, incluindo também fazendo extrapolação internacional, onde a gente tem padrões. Esses parâmetros ele vem numa reflexão, né, do que seria um parâmetro ideal para que a gente consiga fornecer uma saúde de qualidade, um acesso de qualidade. Então ele faz essa reflexão, né, foi o material que foi produzido e que está disponível para consulta, né. Outra questão que sempre perguntam, né, e também tem um impacto muito importante, é com relação ao cadastro dos profissionais na base do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, né?
é importante que todos os profissionais estejam cadastrados no SENESP, porque ela é a principal base, é a base oficial de trabalhadores do SUS, pelo menos da atenção básica, né? Então, algumas pessoas perguntam, mas porque eu incluí manualmente ele lá no prontuário eletrônico, essa informação ela vai ser validada quando chegar no nível federal? Não, porque ele para o Ministério ele não existe. Então, a primeira coisa que deve ser feita quando esse profissional ele está entrando no município, ou ele tem uma mudança de local de trabalho, no caso, né, de equipe ou de estabelecimento, é fazer a atualização no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, né, o famoso SENESP, para poder essas informações elas conseguirem ser validadas aqui em cima e compor todos os indicadores necessários para o PMAC, para a avaliação do PMAC. Nessa linha, né, do cadastro, só pegando uma das principais questões que colocam para a gente, a importância da informação no SENES, ela implica diretamente também nos sistemas do PMAC. Então, quando você vai lá tentar fazer o cadastro do profissional para que ele seja um correspondente, né, para que ele seja o responsável de equipe, para que você consiga, por exemplo, alimentar o AMAC, que é um dos sistemas que estão dentro hoje do e-gestor, o e-gestor ele consome a informação do SENES. Então, se o dado da sua unidade, seja o bairro, seja qualquer outra informação, está inconsistente, nessa mesma linha que você coloca dos profissionais, vocês vão ter problemas de acesso ao e-gestor. Então, é extremamente importante que as informações que vocês fornecem no SENES referente aos dados das unidades estejam realmente atualizados para que os nossos sistemas internos também consigam funcionar e fazer essa comunicação dos dados. Chegaram vários questionamentos aqui em relação ao quantitativo de equipes, quantitativo de pessoas cadastradas, né? Que antes estava de 2.000 e agora baixou para 1.500. Aí eles estão pedindo para esclarecer em relação a isso, porque não tinha ficado claro que eram 2.000, de 1.500, 2.000 tinha baixado para 1.500. Tá. Então, a gente tinha realmente o primeiro parâmetro que nós publicamos lá no site do CISAB, na nota técnica que fala sobre cadastro. A gente utilizou como parâmetro 2.000 pessoas cadastradas, né, conforme a PNAB, conforme informações do mínimo que a gente teria por equipe. E em observação que esse movimento que a gente faz no indicador, né, um parâmetro ele pode ser alterado para que a gente consiga realmente atingir o contexto mais geral do que seria na realidade do Brasil. Então, a gente fez um cálculo de abstração, no sentido do cálculo, de reduzir para 75% dessa população. Então, se vocês pegarem o 2.000, né, quando ele cai para 1.500, seria exatamente 75%. A partir daí, a gente atribui, olha, no mínimo, as pessoas têm que ter 75% das pessoas cadastradas para que a gente consiga calcular o indicador. É aí que a gente demarca o padrão atual, né, que é só reforçando, seriam 1.500 usuários cadastrados por equipe. Esse é o valor. Então, em cima disso, existe também, como eu coloquei para vocês, os 75% a partir que ele se torna o referencial dele. Então, no mínimo, 1.125 pessoas têm que estar cadastradas, que seria 75% dessa população da equipe, para que a gente consiga realizar o cálculo do indicador. Então, esses são os dois padrões, 1.500 e 75% dele, 1.125. Lembrando que isso é uma estimativa mínima, né? Porque o que se espera que equipes de saúde da família façam minimamente, né? Pelo menos normativamente, né? Como tem se falado ao longo dos anos, eram 3.000, 3.250, né? Tinha um parâmetro desse, né? E quando a gente começa a individualizar o cadastro, né? A gente consegue ver que a realidade não é daquela forma que a gente estava estimando, né? Por exemplo, e aí, conversando um pouco sobre isso, né, tem um questionamento que foi feito no outro PEC, sem dúvida, né, que era se era verdade que iriam cobrar 90% dos cadastros, né, por cada equipe, né? Bom, não tem como a gente estimar o que é 90% de um cadastro, até porque o território ele é vivo, né? Hoje durante um mês eu tenho uma população, no outro mês essa população morreu gente, nasceu gente, né? Pessoas se mudaram, né? Tem populações flutuantes dependendo do território, então assim, não tem como se cobrar 90% de um cadastro. Mas o que é necessário, e inclusive não só para a questão do PMAC, mas para a gestão da saúde, né, a gestão local, da própria equipe, do próprio município, é que esse cadastro ele se mantenha vivo, né? O território é vivo, então o cadastro tem que ficar vivo também.
Então, ao passo que você tem atualizações de situações de saúde com as pessoas ou situações de cadastro, essas informações elas devem também compor esse cadastro de forma mais atualizada possível para poder dar direcionalidade nas ações, né? Tanto da equipe quanto do gestor. E isso impacta diretamente nos resultados, né, alcançados, né, quando é realizada a avaliação do PMAC. Né? Perfeito. E uma lembrança boa que você trouxe, Igor, é justamente isso. Que esses 1.500 é uma média Brasil. Então, aqui a gente está falando de Brasil. Uhum. Então, quanto mais a sua população cadastrada se aproximar realmente da sua realidade, ou seja, dos 100%, a sua chance de ter bons indicadores ela é muito maior. Uhum. Porque é uma expressão. Também, se você tem um baixo cadastro, se você tem uma população de 3 mil e você só tem 1.500 pessoas cadastradas, a gente também vê os dois polos de um indicador. Uhum. Então, um indicador que ele pode estar muito acima da média, notadamente, ele vai ter problemas. E com isso, no modelo de certificação, ela também é prejudicada. Então, aqui, quando a gente fala em 1.500, a gente está retratando uma média Brasil, onde, na verdade, a indução tem que ser realmente equipes tenham o máximo possível das pessoas cadastradas referente ao processo, porque o cruzamento, inclusive, que a gente vai fazer é oferta do que foi feito versus pessoas que estão na sua área. Então, essa diferença ela é extremamente importante. Então, busquem fazer o cadastro da totalidade das suas equipes para conseguir realmente melhores indicadores e, como foi colocado, é 30% do valor da certificação. Então, tem uma implicação muito direta na nossa avaliação da qualidade. O cadastro está atualizado das equipes. Uhum. A Renata tem mais uma pergunta que está vindo do chat aí que vocês estão participando. Diga aí, Renata. Da Carmen Oliveira. Ela pergunta onde pode ser encontrada as informações sobre as avaliações passadas, de UBS e equipes que estavam em ciclos passados. Aqui. Então, uma pergunta bastante importante no debate, né? Então, principalmente para o terceiro ciclo, o PMAC ele traz, na sua grande perspectiva, divulgar o que já foi feito. Então, a gente hoje tem divulgado, né, para acesso público os relatórios analíticos, nós temos ainda no acesso restrito os relatórios descritivos. Então, você que quer ter acesso aos dados da sua equipe, o que é que você precisa fazer? Você pode, para a parte que já está pública, acessar o site do Departamento da Atenção Básica, entrando na página do PMAC, você vai poder ter acesso aos relatórios analíticos, eles já estão totalmente públicos para o acesso de qualquer cidadão, e os descritivos, como a MAC também, que ainda tem um processo de autenticação, você vai solicitar ao seu gestor municipal que realize o seu cadastro. E aí entra no debate que a gente colocou anteriormente. É importante a base do SENES estar atualizada. Então, você vai solicitar para que o seu gestor crie uma senha de acesso e com essa senha de acesso, dentro do próprio e-gestor, você vai poder acessar os sistemas do PMAC. Então, os relatórios analíticos e descritivos, vai ser lá que você vai encontrar as notas, né, e toda a certificação referente às suas equipes. Tem uma pergunta relacionada a qual profissional que teria a atribuição de fazer o cadastro da população. Com relação a atribuições, né, a gente já tem aí várias normativas que tratam das atribuições dos profissionais de saúde na atenção básica, né? Isso vai depender do formato da atenção básica também que o município está adotando, né? O município que adota o programa de agente comunitário de saúde, a estratégia de agente comunitário de saúde, então o agente comunitário é quem tem a prerrogativa de cuidar desse cadastro, né? Em outros lugares ou em outras unidades a gente não tem a presença do agente comunitário de saúde, então isso fica a cargo geralmente, né, ou da recepção, do técnico de enfermagem, e isso pode acontecer de diversas formas de acordo com a organização local, mas prioritariamente, né, é uma função do agente comunitário de saúde porque é um instrumento de trabalho dele, né, cadastrar as pessoas, acompanhar a saúde das pessoas, né. Então, com relação a essa questão do cadastro, né, tem essas especificidades, mas de um modo geral, o agente comunitário, esse é a principal meio de trabalho, né, local de trabalho do agente comunitário de saúde. Tem uma outra questão, acho que talvez para finalizar, que é da Mauricéia, que ela vem perguntando sobre como que se dá em relação ao repasse percentual repassado, se o repasse do recurso do PMAC
é para as equipes, né? E se tem um percentual ou alguma estipulação em relação a isso. Eu acho que aí dá para a gente puxar até uma questão importante, né? E relembrando mais uma vez, no dia 1º de agosto a gente está iniciando a coleta de dados na maioria dos estados. A gente até também, já para controlar um pouquinho essa ansiedade, né, sobre a perspectiva de receber a visita, a gente lembra a todos que a visita ela pode ocorrer entre o dia 1º de agosto e o dia 31 de outubro. Né? Então, a cada passo que vai sendo dado no avanço da avaliação, vocês, gestores municipais e equipes, vão ser acionados e informados sobre o processo. Com relação a essa pactuação, aí referente mesmo, né, ao pagamento por desempenho, o PMAC está dentro do PAV variável. Né? Então, como ele é um recurso do PAV variável, ele é repassado para a gestão municipal e cabe à gestão municipal visualizar de que forma ele vai ter que empregar esse recurso. Obrigatoriamente, o recurso do PMAC ele tem que ser empregado dentro da atenção básica. Aí, a partir de uma portaria específica, né, 204 de 2007, a gente tem uma recomendação aos gestores que, para que ele faça um pagamento por gratificação, todos os gestores municipais eles precisam fazer uma lei, né, passar pela Câmara Municipal, onde a partir daí de um processo realmente de pactuação. Então, o gestor ele precisa sentar com os profissionais e visualizar, né, deste recurso o que é que a rede de atenção básica necessita dele. Então, o PMAC ele pode ser utilizado para suprir as carências de insumo, para suprir carências de pequenas reformas. Então, tudo que, aí claro, dentro de uma consulta jurídica que o gestor vai ter que realizar, nesse amparo ele vai ter que dimensionar o recurso do PMAC que ele vai precisar utilizar para continuar melhorando o acesso e a qualidade dessa população. Dentro disso, o gestor ele tem um espaço para fazer realmente um pagamento, né, uma gratificação por desempenho, onde ele vai ter que pactuar quais são os profissionais que irão receber, qual o percentual que cada profissional deve receber, assim como a periodicidade, se ele vai fazer um pagamento, uma gratificação mensal, semestral, anual. Então, o recado que a gente coloca, né, a nossa indicação enquanto Ministério é que esse seja um processo de discussão conjunta entre profissionais e rede, né, ambos entendendo a necessidade de cada parte, para que seja feito esse diálogo. E aí a gente até já reforça também, né, o convite ao pessoal que faça essa reflexão referente ao processo de avaliação externa. Né? A gente tem essa necessidade que são mais recursos para atenção básica. Então, a recusa à avaliação externa, indiretamente ela vai estar, ou diretamente, atacando diretamente ao usuário. Né? Então, a gente deixa de investir recurso, ao passo que a gente não tem a perspectiva de continuidade do programa. Então, é importante refletir, discutir com o seu gestor a importância desse recurso para a equipe, mas também a importância desse recurso para o município. Perfeito. A Thalita Tavares, ela quer saber uma questão específica sobre o AMAC, porque ela não está conseguindo visualizar as informações da saúde bucal, mas ela é cadastrada como enfermeira. E só para explicar um pouco essa diferença de cadastro. Então, o nosso sistema é um sistema muito parecido, né, com o sistema do SUS também. A gente tem um sistema de perfil, né? Então, cada perfil, a atribuição que o gestor municipal vai dar àquele profissional, vai fazer com que ele visualize o que lhe foi atribuído. Então, nesse caso da colega que faz a pergunta sobre o AMAC, ela tem um perfil de responsável ESF, EAB, né, responsável de equipe de atenção básica. Quando ela entra no AMAC, a gente tem que pensar o AMAC, né, um AMAC eletrônico, como se fosse realmente um caderno. Ao ponto que você diz qual parte do caderno ela vai ter acesso na hora do responsável, ela vai abrir somente aquela parte. Então, como é que pode funcionar? O gestor ele pode atribuir os dois perfis para ela pode ser tanto a responsável da EAB quanto da equipe de saúde bucal, quando também ele pode estar atribuindo a pessoa diferente. Então, ao próprio dentista ele atribui o perfil de saúde bucal e a enfermeira o perfil da equipe de atenção básica, né? O que, por isso, um pouco independe de qual profissional pode ser cadastrado, porque o AMAC é um processo que a gente recomenda que ele seja feito de forma coletiva. Então, não necessariamente, né, por isso que há essa abertura, uma pessoa ela tem que ter o seu perfil exclusivo. Ela pode ter esses dois perfis, porque a gente entende que é um preenchimento que normalmente deve ser feito em conjunto e ser respondido, tá bom? Então, seria fazer essa correção quanto às atribuições dos novos perfis para essa profissional. Bom, pessoal, da semana passada, né, de outros momentos, né, o pessoal, houveram muitos questionamentos com relação aos relatórios, eu queria ver a quantidade disso, daquilo, né,
Só para deixar vocês tranquilos, né, a gente está, como tem sido veiculado também, né, a gente está esperando uma versão nova, não nova, né, mas uma versão com melhorias, principalmente melhorias de relatórios, né, uma versão 2.2, né, a gente está aguardando só alguns trâmites aqui dentro do Ministério para poder disponibilizar. Né? Essa versão ela vem com uma melhoria importante nos relatórios, então a gente pede para que vocês tenham só um pouquinho mais de paciência, que está quase pronto para a gente disponibilizar. Né? E lembrando a todos que todos os questionamentos que vocês colocarem aí ou deixarem aí, né, ao passo que vocês vão assistindo a live, né, a gente vai responder, a gente tem respondido vários questionamentos, né? Tentem buscar, né, até para facilitar, né, coisas que já foram respondidas em outros lives também. Eu acho que isso ajuda a vocês tirarem as suas dúvidas, né? E a gente sempre está nesse movimento de tentar responder ao máximo todos os questionamentos, né? Caso tenha questionamentos também com relação ao PMAC, né, esse live, né, também vai dar essa oportunidade de vocês também perguntarem e a gente, junto com a equipe do PMAC, também fazer as devidas respostas. É isso. Tenho a desejar a vocês, né, uma boa semana de trabalho e que o PMAC aí nessa avaliação externa, né, seja realmente esse fruto todo que nós plantamos durante esses dias. E o último recadinho realmente, né? Fiquem ligados no site do DAB. Semana que vem vai estar saindo os novos indicadores calculados no CESAB. A gente também deve estar divulgando na próxima terça-feira a versão final dos instrumentos de avaliação externa, né? Já que se aproxima. E durante toda a semana a gente vai ter novas notícias referentes a todas essas novidades do PMAC. Né? Se liga na comunidade de práticas, então todas essas notícias vão estar sendo vinculadas por aqui para vocês acompanharem em primeira mão tudo que for saindo aqui do PMAC referente a essa semana. Tá? Bem, pessoal, a gente agradece a audiência de vocês, a presença da equipe do PMAC também, e até a próxima semana no próximo PEC Sem Dúvida. Até Valeu! mais.